Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A Bíblia Preciosa da Flor Mística, que havia sido destruída por Zhaofeng, na verdade estava preservada na fonte do espírito verdadeiro do Pirata da Lua d'Água. Pirata da Lua d'Água, você ainda não consegue suportar que sua técnica secreta se perca, não é? Por que mais deixaria esse truque para trás? O olho espiritual divino de Zhaofeng observou o livro feito do Qi do espírito verdadeiro, e ele não pôde evitar um suspiro. Naquele momento, ele finalmente sentiu quão terríveis eram as habilidades de cálculo do Pirata da Lua d'Água. Naquela era, o Pirata da Lua d'Água não tinha força para governar. Mas ele não dependia apenas de força e tesouros, ele também era extremamente inteligente. Zhaofeng circulou seu olho espiritual divino para escanear o livro criado pelo Qi do espírito verdadeiro, e seu conteúdo foi imediatamente copiado por Zhaofeng. Seu olho espiritual divino havia passado por muitas mudanças, e seu poder se tornava cada vez mais aterrorizante. Até mesmo a Bíblia Preciosa da Flor Mística, uma habilidade comparável ao grau espiritual alto, foi copiada. Logo, a Bíblia Preciosa da Flor Mística apareceu em sua mente, e Zhaofeng rapidamente examinou seu conteúdo. Em termos de habilidades, a Bíblia Preciosa da Flor Mística estava apenas próxima ao grau espiritual alto. Mas era um livro que continha as habilidades do capítulo das 100 flores e aquelas do caminho maligno. Resumindo, este era um livro maligno que continha as essências de técnicas perversas. Portanto, seu verdadeiro valor poderia ser comparado à herança do relâmpago de Zhaofeng. A única diferença era que a Bíblia Preciosa da Flor Mística tornava muito difícil para os cultivadores alcançarem o reino do núcleo originário, enquanto a herança do relâmpago tinha uma certa taxa de sucesso. A Bíblia Preciosa da Flor Mística contém técnicas estranhas que não podem ser antecipadas. As habilidades de movimento e velocidade podem ajudar em algumas das partes mais fracas da herança do relâmpago. Zhaofeng ficou pasmo ao ler pela primeira vez a Bíblia Preciosa da Flor Mística. A herança do relâmpago visava a compreensão e ideias, enquanto a Bíblia Preciosa da Flor Mística podia ser usada em qualquer situação, cada uma com táticas diferentes. Vou escolher o melhor e esquecer o resto. Zhaofeng tomou sua decisão. Com a Bíblia Preciosa da Flor Mística em mãos, ele não precisava de outras habilidades. Nos próximos 1 ou 2 dias, Zhaofeng permaneceu em reclusão. O Qi Yuan do relâmpago acima do salão do líder do capítulo tornou-se várias vezes mais denso e até formou uma nuvem de relâmpagos. Apenas a aura de tentar avançar para o reino do espírito verdadeiro é várias vezes mais forte que a dos outros. O coração de Dai se comoveu. A nuvem de relâmpagos reunida acima do salão já havia excedido os estágios iniciais de um especialista do reino humano verdadeiro. Segundo a norma usual, aqueles que acabavam de entrar no reino humano verdadeiro eram considerados em estágio inicial, e só após a consolidação alcançavam os estágios intermediários. Havia 3 razões principais para a aura de Zhaofeng ser tão forte. Primeiro, a herança do relâmpago era extremamente poderosa, e o relâmpago era um dos elementos mais fortes do mundo, podendo neutralizar a maioria dos outros elementos. Segundo, a energia mental de Zhaofeng havia alcançado um alto nível, e a fonte de energia mental de seu olho espiritual divino era extremamente grande, permitindo-lhe reunir mais Qi Yuan do céu e da terra. Terceiro, parte da pura fonte do espírito verdadeiro do Pirata da Lua d'Água havia se fundido com a fonte do espírito verdadeiro de Zhaofeng. Além dessas razões, Zhaofeng também tinha o lótus precioso de 3 flores, que o ajudava a cultivar. Portanto, embora a fonte do espírito verdadeiro de Zhaofeng tivesse acabado de se formar, já era bastante poderosa. A nuvem de relâmpagos no ar de repente tremeu e mergulhou no corpo de Zhaofeng como uma inundação, purificando-o. Em um certo momento, o relâmpago no ar se dissipou. Imediatamente após, uma nova aura do reino do espírito verdadeiro, contendo uma sensação caótica e destrutiva, espalhou-se por vários quilômetros. Naquele momento, todos no capítulo da seita do ferro e sangue sentiram uma aura que os fez tremer. Ele conseguiu. Dai agiu como se tivesse acabado de completar uma grande tarefa, e um lampejo de surpresa apareceu em seus olhos. A aura de Zhaofeng era forte demais. Ele acabará de alcançar o reino do espírito verdadeiro, mas já emitia uma aura tão formidável. Apenas alguns dos especialistas supremos emitiam tal sensação quando sua cultivação aumentava. Por exemplo, quando o santo da espada Evo Shi ascendeu ao reino do espírito verdadeiro, um feixe de luz de espada forçou os especialistas do reino do espírito verdadeiro que o perseguiam a recuar. Segundo registros antigos, quando o patriarca da luz escarlate ascendeu ao reino do espírito verdadeiro, uma nuvem vermelha como sangue envolveu tudo em um raio de 10 quilômetros, simbolizando o desastre. Quando Zhaofeng alcançou o reino do espírito verdadeiro, todos em um raio de 10 quilômetros podiam ouvir o zumbido de trovões e sentiam-se entorpecidos. Relatando ao líder do capítulo, a tenente Shen foi capturada pelo bandido do leque voador. O chefe da família Yu e o bandido do leque voador disseram que, se o líder do capítulo não aparecer em 3 dias, eles destruirão o capítulo da seita do ferro e sangue. Uma figura ajoelhada do lado de fora do salão tremia.
No momento em que Zhao Feng avançou para o reino do espírito verdadeiro, até mesmo cultivadores normais do reino humano verdadeiro sentiram seus corações tremerem ao enfrentá-lo. Caiam fora. Uma voz trovejante soou pelo ar, como o som do deus do trovão. Sim. O cultivador de meio passo para o reino do espírito verdadeiro ficou tão assustado que sua alma quase se dissipou. Apenas um grito desse novo líder do capítulo quase fez sua mente desmoronar. Especialistas normais do reino humano verdadeiro não tinham esse poder. Ele deve estar consolidando sua fonte do espírito verdadeiro. Agora não é o melhor momento para ele agir. Dai Ye pensou em seu coração. Dentro do salão, Zhao Feng estava sentado em posição de lótus, seus cabelos azuis esvoaçando. Arcos de relâmpago envolviam seu corpo, ainda mais finos que teias de aranha. No mesmo instante, uma marca de relâmpago brilhou em sua testa. Era a mesma marca de relâmpago do Palácio do Cristal Flutuante que ele receberá no Palácio do Cristal Flutuante. Dai Ye estava apenas 50% correta. Zhao Feng não apenas precisava consolidar sua fonte do espírito verdadeiro, mas também precisava melhorar. Sua herança do relâmpago havia sido restringida por sua cultivação, mas agora ele avançara para o reino do espírito verdadeiro e alcançara um novo nível na percepção do Qiyuan do céu e da terra. Era ainda melhor do que a maioria dos especialistas normais do reino humano verdadeiro. O relâmpago apareceu mais uma vez no ar, desta vez ainda mais poderoso que o anterior. O que está acontecendo? Ele não acabou de avançar para o reino do espírito verdadeiro? Por que sua aura está subindo novamente? Dai Ye tinha uma expressão incrédula. Na realidade, como parte da fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água se fundira com a de Zhao Feng, seu tamanho estava próximo ao estágio inicial do reino humano verdadeiro. É preciso saber que a cultivação do pirata da lua d'água alcançara o pico do reino místico verdadeiro e estava a meio passo do reino do verdadeiro Lorde. A fonte do espírito verdadeiro que ela deixará para trás era obviamente forte. Usando o poder e os sentidos do avanços, Zhao Feng mergulhou direto no segundo andar da herança do relâmpago e reuniu ainda mais Qiyuan do relâmpago. Ao mesmo tempo, a fonte do espírito verdadeiro do pirata da lua d'água se tornou uma força que o ajudou a absorver o Qiyuan do relâmpago e consolidar sua própria fonte do espírito verdadeiro. O tempo passou. O movimento do Qiyuan do relâmpago acima do salão do líder do capítulo era quase comparável ao de um especialista do reino místico verdadeiro. Nuvens de relâmpagos com 100 metros de largura apareceram acima de Zhao Feng. Nesse momento, nem mesmo cultivadores normais do reino humano verdadeiro ousavam se aproximar dele. Se aquela nuvem de relâmpagos aterrorizante caísse, não apenas Zhao Feng morreria, mas até mesmo os cultivadores do reino do espírito verdadeiro próximos não conseguiriam escapar ilesos. O lótus precioso de 3 flores abaixo de Zhao Feng emitiu uma luz estranha que o ajudou a absorver mais Qiyuan do céu e da terra. Um item sagrado como o lótus precioso de 3 flores também aumentou a aura de Zhao Feng. Este é o último dia. Se Zhao Feng não sair, então esta tenente erótica se tornará nosso brinquedo. O bandido do leque voador sorriu horrendamente. A família secundária e o capítulo das 100 flores haviam cercado o capítulo das 1000 águas. O rosto da tenente Shen Menshin estava cheio de raiva. A razão de sua derrota não foi por falta de força, mas porque o bandido do leque voador usará um veneno retirado do tesouro da lua d'água, que o pirata da lua d'água usará em vida. O tenente Unsha liderou os altos escalões do capítulo e apenas se defendeu. A família secundária e o capítulo das 100 flores não ousaram agir com muita dureza, pois o poder da seita do ferro e sangue estava até mesmo suprimindo os imperiais naquele momento. O bandido do leque voador queria descontar sua raiva e recuperar os itens que lhe pertenciam. O líder da família secundária queria vingança por seu neto e, por trás dele, estava a família e principal. Esse Zhao Feng já alcançou o reino do espírito verdadeiro, mas ainda não está saindo. Yunsha rangeu os dentes, extremamente irritado. Em um momento tão crítico, Zhao Feng, o verdadeiro líder do capítulo, estava se escondendo como uma tartaruga. Naquele momento, Yunsha teve tempo para tramar contra Zhao Feng? O capítulo das 1000 águas havia caído na situação mais perigosa em 10 anos. Usando todas as suas forças, tanto na luz quanto nas sombras, eles mal conseguiram bloquear as duas facções. O tempo passou lentamente. Yunsha sentiu como se um dia fosse um ano, e Shen Menshin sentia pavor pelo que estava por vir. A amargura apareceu em suas mentes. Eles queriam enganar Zhao Feng, mas acabaram se queimando. Não apenas não conseguiram tramar contra Zhao Feng, como também foram arrastados para um problema causado por ele. Yunsha até suspeitava que Zhao Feng era uma calamidade. Ele escapara do casamento na cidade do Lago Inundado, foi para a Fortaleza da Água Transversal e levou o tesouro da Lua d'Água, depois foi para a capital e sequestrou a Imperatriz Qin. Agora, ele chegará ao capítulo das 1000 águas, e o desastre já caíra sobre eles antes que tivessem a chance de tramar contra ele. A família secundária e o capítulo das 100 flores eram ambos inimigos de Zhao Feng.
No entanto, a pressão que deveria ser suportada por Zhao Feng estava sendo suportada pelos dois tenentes. É quase meio-dia. Se Zhao Feng não sair, vamos desonrar esta bela tenente depois destruir o capítulo das 1000 águas. O bandido do leque voador ameaçou. O líder da família secundária Yun também zombou friamente e ergueu a mão, como se estivesse se preparando para atacar o capítulo das 1000 águas. A família Yun principal também era uma das 8 grandes facções. Os clãs principais, famílias ou sedes não apoiavam demais as forças secundárias ou capítulos, ou o equilíbrio seria perdido. Portanto, o líder da família secundária Yun apenas desconfiava da seita do ferro e sangue, mas não tinha medo deles. Um trovão alto explodiu acima do capítulo das 1000 águas, e todos em um raio de 100 quilômetros puderam ver um arco de relâmpago. Muitas pessoas sentiram uma inquietação aparecer. Ao mesmo tempo, a nuvem de relâmpagos acima do salão do líder do capítulo desapareceu. Um símbolo de relâmpago azul apareceu na testa de Zhao Feng. Sua figura desapareceu do local, e um raio de relâmpago riscou o céu. O líder do capítulo está chegando. Dai sorriu levemente e enviou uma transmissão por toda a parte. O líder do capítulo está chegando. Todo o capítulo das 1000 águas assistiu aquele arco de relâmpago perfurar o céu. Capítulo da seita do ferro e sangue. As forças da família secundária e dos bandidos do leque voador estavam posicionadas ao redor da área, bloqueando as saídas. A facção justa e a maligna se uniram e forçaram o capítulo das 1000 águas a uma situação desesperadora. Se não houvesse ajuda externa, o capítulo das 1000 águas poderia desaparecer hoje. Insha estava cheio de ódio, pois tudo isso foi trazido pelo novo líder do capítulo. A tenente Shen Menshin tinha o rosto marcado por humilhação e tristeza. Havia algumas pessoas do capítulo das 100 flores por perto que a olhavam com expressões e sorrisos perversos. Assim que o bandido do leque voador desse a ordem, seu destino se tornaria inimaginável. A parte triste era que o novo líder do capítulo só se importava com sua cultivação e se escondia como uma tartaruga. Os dois originalmente queriam usar os inimigos para lutar contra Zhao Feng. Mas, inesperadamente, Zhao Feng era uma calamidade que causou tantos problemas, e ele havia chegado ao capítulo das 1000 águas apenas alguns dias atrás. Esse Zhao Feng já alcançou o reino do espírito verdadeiro, então por que ele não está vindo? Se ele e Dai viessem, teríamos a ajuda de mais 2 cultivadores do reino do espírito verdadeiro e pelo menos haveria esperança. Quanto mais Yunsha pensava nisso, mais incrédulo e furioso ficava. Ele enviará pessoas várias vezes para pedir ajuda ao líder do capítulo e Dai, mas a resposta era sempre a mesma: caiam fora. Naquele exato momento, um trovão alto ressoou pelo céu. O líder do capítulo está chegando. Após o trovão, um arco de relâmpago riscou o céu, criando uma visão deslumbrante. Todos os especialistas do capítulo das 1000 águas foram atraídos por aquele novo Ki do espírito verdadeiro. Todos podiam ver aquele arco de luz em um raio de 10 quilômetros. Os cultivadores do reino do espírito verdadeiro das 3 forças espalharam seus sentidos espirituais. Zhao Feng, você finalmente veio. Yunsha ainda estava furioso, mas as reações do bandido do leque voador e do chefe da família secundária Yun foram muito mais intensas que as dele. Zhao Feng. A voz do bandido do leque voador tremia enquanto ele rangia os dentes com um olhar mortal em seus olhos. Era um olhar que só permitiria que um deles sobrevivesse. Você é aquele Zhao Feng que destruiu o futuro do meu neto e a esperança da família secundária Yun das 1000 águas. O rosto do chefe da família secundária Yun estava cheio de raiva e intenção assassina. As reações dos 2 especialistas assustaram Yunsha. Especialmente o bandido do leque voador. Era como se ele quisesse beber o sangue e comer os ossos de Zhao Feng. A figura que brilhou no ar era incrivelmente rápida e desceu com uma aura destrutiva. As expressões de todos os cultivadores do reino do espírito verdadeiro presentes mudaram. Essa aura não era algo que alguém que acabará de avançar para o reino do espírito verdadeiro poderia ter. Saudações, líder do capítulo. Todos os membros do capítulo se curvaram perante Zhao Feng. Yunsha rangia os dentes secretamente, mas ainda tinha que agir com respeito por fora. Líder do capítulo, a família secundária e o capítulo das 100 flores estão nos atacando, e a situação não está boa. Esperamos que o líder do capítulo possa nos liderar para destruir o inimigo. Ele era extremamente astuto e imediatamente deu a Zhao Feng a grande tarefa. Se o capítulo das 1000 águas fosse destruído, a culpa seria de Zhao Feng, pois ele era o líder, e o próprio Yunsha não teria muita responsabilidade. O coração da família secundária Yun e do bandido do leque voador se contraiu ao sentir a aura de Zhao Feng. No passado, Zhao Feng era apenas um pirralho no reino ascensionado com métodos poderosos. No entanto, agora que ele avançara para o reino do espírito verdadeiro, haveria alguma dificuldade. Todos, escutem. A voz de Zhao Feng entrou nas mentes dos altos escalões do capítulo da seita do ferro e sangue. A voz foi direto para suas dimensões de energia mental, muito melhor do que uma transmissão normal. Que energia mental poderosa!
Os altos escalões do capítulo das 1000 águas pensaram e ouviram. Tenente Uxá, quando a batalha começar, você precisará liderar o ancião Gao e segurá-lo por metade do tempo que leva para preparar o chá. Se não conseguir, enfrentará a responsabilidade. A voz de Zhaofeng parecia conter trovões. Este subordinado entende. E Chá zombou friamente em seu coração. Do seu ponto de vista, tal ordem era procurar a morte. Depois que Shen Menshin foi capturada, Chá e o ancião Gao eram os dois mais fortes e podiam segurar um especialista normal do reino místico verdadeiro por um tempo quando trabalhavam juntos. Além disso, o chefe da família secundária estava velho, e seu poder de batalha não era mais como antes. No entanto, além da família secundária Yun, havia outra ameaça. Era o bandido do leque voador. De certo ponto de vista, a ameaça do bandido do leque voador era maior. Esse bandido estava a meio passo do reino místico verdadeiro e obtivera o leque de pêssego divino lua d'água, tornando seus ataques comparáveis aos de especialistas normais do reino místico verdadeiro. Além disso, o bandido do leque voador era um líder do capítulo das 100 flores e tinha vários métodos que não podiam ser defendidos. Shen Menshin fora capturada por ele. Este subordinado entende. Vou trabalhar com o tenente Chá e posso conseguir cumprir a tarefa. Mas o bandido do leque voador? O ancião Gao perguntou. Você só precisa cumprir seu dever. Eu posso lidar com o bandido do leque voador sozinho. Zhaofeng disse sem expressão. Em apenas 1 ou 2 suspiros, ele completou seu plano. Seu olho espiritual divino se espalhou pela área e teve uma interpretação clara da situação. Esse pirralho é tão arrogante que acha que o bandido do leque voador é fácil de lidar. Chá ficou radiante. Se fosse no passado, sua chance de vitória contra o bandido do leque voador era entre 40% a 60%, o que significava que o bandido do leque voador não era páreo para ele. No entanto, depois de obter o leque de pêssego divino lua d'água e outros itens do tesouro da lua d'água, sua força aumentara muito. Agora, Chá não tinha muita chance contra o bandido do leque voador. A decisão de Zhaofeng deixou Chá radiante. A única preocupação era a reação da sede principal quando o capítulo fosse destruído. Zhaofeng, se você vier e se desculpar, ainda pode haver esperança. O chefe da família Yun disse profundamente. Zhaofeng, mesmo que você se ajoelhe, implore por perdão e entregue todos os seus tesouros, eu ainda não vou perdoar você. O bandido do leque voador sorriu horrendamente, e uma ondulação azul fria foi liberada de seu leque de pêssego divino lua d'água. O poder contido nele era suficiente para matar um especialista normal do reino humano verdadeiro. Zhaofeng não ligou para o bandido do leque voador e liderou alguns dos homens do capítulo da Seita do Ferro e Sangue em direção à família Yun. Chá e o ancião Gao seguiram o plano e foram segurar o chefe da família secundária Yun. Eles estavam certos de que conseguiriam segurar o velho especialista do reino místico verdadeiro por um curto período. Mas, por que Zhaofeng também estava avançando em direção à família secundária Yun? Ele não ia lidar com o bandido do leque voador? A figura de Zhaofeng ficou fraca, e ondulações de relâmpago azul se espalharam pelo ar. Um arco de relâmpago rapidamente se dirigiu a um ancião do reino humano verdadeiro da família secundária Yun. Ele era tão rápido que, por onde passava, ondas de choque de relâmpago queimavam os escalões médios da família secundária Yun, deixando-os à beira da morte. Que velocidade! Vou ver o quão forte é o novo líder do capítulo. O coração do ancião da família secundária Yun pulou, mas ele não recuou. Afinal, ele era um especialista do reino do espírito verdadeiro que alcançara os estágios iniciais do reino humano verdadeiro. Como ele temeria um jovem que acabará de alcançar o reino do espírito verdadeiro? A luz azul na qual Zhaofeng se transformará subitamente aumentou sua velocidade, deixando o ancião da família secundária em um pasmo. Ele não esperava que Zhaofeng tivesse escondido parte de sua velocidade até então. O poder do relâmpago era o que fora compreendido da herança do relâmpago e continha a essência da velocidade. Zhaofeng conservara parte de sua velocidade até então e agora usará uma técnica secreta para aumentar sua velocidade rapidamente em um curto período. O relâmpago ao redor de Zhaofeng instantaneamente se tornou mais poderoso e varreu um raio de 20 a 30 metros. Aqueles abaixo do reino do espírito verdadeiro foram instantaneamente mortos ou perderam seu poder de batalha. O ancião da família secundária Yun não reagiu rápido o suficiente ao aumento de velocidade de Zhaofeng, e seu corpo ficou entorpecido. Essa sensação de entorpecimento não era suficiente para fazê-lo perder seu poder de batalha, mas retardou suas reações. Lâmina do relâmpago. Uma lâmina de relâmpago de 1 metro de comprimento se condensou na mão de Zhaofeng e começou a vibrar. Era tão afiada quanto uma serra elétrica, e ele a esfaqueou em direção à força verdadeira defensiva do ancião da família secundária Yun. A lâmina de relâmpago de Zhaofeng era extremamente afiada e perfurou rapidamente a defesa do ancião da família secundária Yun. O ancião da família secundária Yun gritou quando foi esfaqueado no peito pela lâmina de relâmpago. Um buraco ensanguentado e queimado apareceu onde ele foi atingido.
Seu corpo também começou a tremer. A lâmina de relâmpago quebrou após aquele ataque, mas sua ruptura causou mais danos. Um cadáver fumegante foi deixado no chão. Um ancião da família secundária Yun, que estava no estágio inicial do reino humano verdadeiro, fora morto com um único golpe de Zhao Feng. Os corações de todos da família secundária Yun tremeram, e todos respiraram fundo. Aqueles que estavam planejando atacar Zhao Feng pararam no meio do caminho e sentiram suas gargantas bloqueadas. Metade da razão pela qual o ancião da família secundária Yun perdeu tão rápido foi porque subestimara Zhao Feng. Quem pensaria que um jovem que acabará de alcançar o reino do espírito verdadeiro seria tão forte? Esse Zhao Feng ousa me ignorar. Do outro lado, o rosto do bandido do leque voador estava frio e cheio de ódio. Zhao Feng era seu único alvo. Ele precisava queimar o pirralho até virar pó e recuperar o que lhe pertencia no tesouro da lua d'água. Ele travara Zhao Feng desde o início, mas Zhao Feng nem sequer ligou para ele e o tratou como ar. Em vez disso, ele avançara em direção à família Yun. Ele rugiu furiosamente e avançou em direção a Zhao Feng. Depois, testemunhou Zhao Feng atacando o ancião do reino do espírito verdadeiro e riu secretamente enquanto planejava matá-lo por trás. No entanto, no instante seguinte, ele viu Zhao Feng matando o ancião da família secundária Yun com um único golpe de lâmina. O bandido do leque voador não pôde evitar ficar pasmo. Embora o ancião da família secundária Yun tivesse subestimado oponentes, Zhao Feng era muito mais aterrorizante do que ele pensara inicialmente. Zhao Feng, venha e morra! O bandido do leque voador também estava cheio de confiança enquanto segurava o leque de pêssego divino Lua d'Água. Após a devastadora perda na fortaleza da água transversal, ele voltará para sua facção e refinará com sucesso o leque de pêssego divino Lua d'Água. Ele então usará alguns dos recursos que ganhará no tesouro da Lua d'Água para aumentar sua força. Nesse momento, Zhao Feng se virou e olhou para o bandido do leque voador com um sorriso. Ele obviamente não me ignorara, o bandido do leque voador. No entanto, na visão de Zhao Feng, o bandido do leque voador era na verdade o mais fácil de lidar. Isso porque ele controlara as emoções e o objetivo do bandido do leque voador. O bandido do leque voador odiava Zhao Feng após a derrota naquela época, e aquele ódio alcançara um nível onde se tornou um demônio do coração. Portanto, Zhao Feng tinha certeza de que o bandido do leque voador tentaria matá-lo, não importasse o que. No entanto, Zhao Feng não fez como ele desejava e propositalmente o evitou. Mas ele chamou sua atenção ao mesmo tempo em que avançou contra a família secundária e matou um ancião. Matar um ancião da família secundária não foi sem propósito, foi na verdade um passo muito importante no plano de Zhao Feng. Isso porque havia vários anciões do reino humano verdadeiro na família secundária Yun, e ele precisava matar pelo menos um para aliviar a pressão sobre o capítulo da seita do ferro e sangue. Zhao Feng, venha e morra! O bandido do leque voador gritou com um olhar venenoso em seu rosto, finalmente alcançando Zhao Feng. Zhao Feng compreenderá a herança do relâmpago e tinha o manto da sombra Yin, então sua velocidade era a melhor entre as pessoas presentes. Aqueles cuja velocidade podia ser comparada a dele eram apenas o chefe da família secundária Yun e o bandido do leque voador. Sendo discípulo pessoal do pirata da lua d'água, o bandido do leque voador era extremamente rápido. Líder do capítulo, cuidado, esse bandido está cheio de truques. Daí se aproximou após ferir gravemente um ancião inimigo do reino humano verdadeiro e tentou ajudar Zhao Feng. A tarefa mais importante de Dai era apoiar Zhao Feng, incluindo sua segurança. Os olhos de Zhao Feng brilharam. A força de Dai era maior do que ele pensava, e ela quase não era mais fraca que Yunxia e Shen Menshin. Dai, vá ajudar a resgatar a Tenente Shen. Eu posso lidar com esse bandido sozinho. A voz de Zhao Feng entrou na área de energia mental de Dai. Dai hesitou um pouco, mas a voz do líder do capítulo ressoou em sua cabeça, cheia de ordem. Ok. Dai se virou e avançou em direção ao capítulo das 100 flores para resgatar Shen Menshin. Se conseguissem resgatá-la, o capítulo da seita do ferro e sangue teria outra tenente e a chance de virar a situação. O único problema era que havia um especialista do reino humano verdadeiro e 2 cultivadores de meio passo para o reino do espírito verdadeiro guardando Shen Menshin. Enquanto Dai avançava, outro especialista do reino humano verdadeiro veio bloqueá-la. O ponto principal da situação estava entre Zhao Feng e o bandido do leque voador. O chefe da família secundária Yun estava sendo segurado por Yunxia e outros. Dai e outros lidaram com os especialistas do capítulo das 100 flores e lutaram juntos. Os dois lados estavam equilibrados no momento, mas o oponente tinha o bandido do leque voador, cheio de truques aterrorizantes. Assim que Zhao Feng não conseguisse segurá-lo, a situação se tornaria unilateral. O dano do bandido do leque voador contra cultivadores normais do reino humano verdadeiro era simplesmente muito alto. Até mesmo uma tenente fora capturada. Naquele instante, Zhao Feng e o bandido do leque voador se olharam, e seu Qi do espírito verdadeiro se tornou mais denso, emitindo uma pressão que impedia outros de se aproximarem.
Os outros especialistas das outras forças estavam secretamente observando esta batalha. Bandido do leque voador, você perdeu para mim da última vez e perdeu um braço. Você não mudou nada. Desta vez, vou cortar seu outro braço e aleijar sua cultivação. Zhao Feng ficou de pé com as mãos atrás das costas, seus olhos cintilando. Que arrogância! O capítulo das 100 flores, a família secundária e o capítulo da seita do ferro e sangue ficaram pasmos. Do ponto de vista deles, Zhao Feng era o lado mais fraco. Pelo tom de Zhao Feng, o bandido do leque voador já havia perdido para ele antes. Isso é verdade ou falso? O novo líder do capítulo já derrotou o bandido do leque voador e cortou um de seus braços? Provavelmente falsos. Zhao Feng acabou de avançar para o reino do espírito verdadeiro, o que significa que antes ele estava apenas no reino ascensionado. As três forças especularam. Ao ouvir o que Zhao Feng disse, o bandido do leque voador rugiu, e a intenção assassina encheu seu rosto. Aquele dia na Baía da Água Transversal, onde ele sofrerá sua derrota, foi a coisa mais humilhante de sua vida, e Zhao Feng contará a todos. Vendo a expressão do bandido do leque voador, todos ficaram surpresos. Será que era realmente verdade? Morra! O bandido do leque voador uivou enquanto explodia. O leque de pêssego divino lua d'água em sua mão foi acionado, criando ondulações aterrorizantes que pareciam pesar milhões de quilos e podiam destruir qualquer coisa em seu caminho. O leque de pêssego divino lua d'água era, afinal, o único item ofensivo dos 4 tesouros lua d'água, e seu poder de ataque era devastador. Até mesmo aqueles no reino místico verdadeiro seriam afetados por tal ataque. A figura de Zhao Feng brilhou, e o manto da sombra em atrás dele bateu. A figura de Zhao Feng se transformou em 3 figuras. As 3 figuras, exatamente iguais a Zhao Feng, viraram 3 raios de relâmpago que saltaram em direção ao bandido do leque voador. Esta era a habilidade oculta do manto da Sombra Yin, as Sombra Yin duplas. Agora que o nível de cultivação de Zhao Feng era alto o suficiente, ele podia usar esta técnica secreta do manto da Sombra Yin. Até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro não conseguiam ver qual era o verdadeiro Zhao Feng em um curto período. Todos vocês, morram! O bandido do leque voador acionou seu leque, e as ondulações envolveram os 3 Zhao Fengs. Até mesmo 3 cultivadores do reino humano verdadeiro acharam difícil recuar completamente ilesos. 2 das Sombra Yin duplas foram instantaneamente destruídas quando se aproximaram do bandido do leque voador, enquanto o terceiro Zhao Feng saiu do alcance. Para onde você está fugindo? O bandido do leque voador lambeu os lábios e rapidamente seguiu. O terceiro Zhao Feng foi morto por um único leque. O bandido do leque voador finalmente percebeu que algo estava errado. Com a força atual de Zhao Feng, ele definitivamente não seria morto por um único leque. Ele sabia o quão aterrorizantes eram seus cálculos e força. Um jovem de cabelos azuis sentado em um lótus apareceu do nada. Não se podia esquecer que o manto da Sombra Yin de Zhao Feng tinha o poder da invisibilidade. A multidão entrou em caos, e os altos escalões das 3 forças exclamaram. Zhao Feng lutaria diretamente com o bandido do leque voador? Claro que não. Após as 360 voltas, ele imediatamente se livrou do bandido do leque voador e avançou em direção ao capítulo das 100 flores. Objetivo: resgatar Shen Menshin. Quando Zhao Feng mencionou como havia derrotado o bandido do leque voador antes e parecia ter a vitória em suas mãos, tudo foi para fingir que ele iria batalhar com o bandido do leque voador. Quem imaginaria que ele na verdade não iria lutar? Tudo isso foi criado para que ele pudesse se livrar do bandido do leque voador. Zhao Feng contra o bandido do leque voador? Ele não era tão burro a ponto de fazer algo que não lhe dava benefícios. Isso não afetaria muito a situação inteira, a menos que ele pudesse derrotar o bandido do leque voador em um curto período. Mas o problema era que o bandido do leque voador já fora derrotado por Zhao Feng uma vez, e seu poder de batalha aumentara drasticamente. A mesma tática não teria sucesso 2 vezes. Naquele momento, Zhao Feng conseguirá se livrar do bandido do leque voador enquanto avançava contra o grupo do capítulo das 100 flores. Anel do Relâmpago. Ondulações de relâmpago foram enviadas do corpo de Zhao Feng em todas as direções. Aqueles abaixo do reino do espírito verdadeiro foram quase todos mortos. Com a ajuda de Zhao Feng, Dai Ye se aproximou de Shen Menshin. O plano estava tendo sucesso pouco a pouco. Os cultivadores do capítulo da seita do ferro e sangue estavam todos animados e cheios de expectativa. Se você der mais um passo, eu a mato. O especialista do reino humano verdadeiro do capítulo das 100 flores estendeu a mão e apertou o pescoço de Shen Menshin. Os passos de Dai Ye pararam. Ela não sabia se continuava ou recuava. Zhao Feng, você não vai conseguir. O bandido do leque voador avançou por trás. Zhao Feng calculou o tempo e a distância, então ordenou a Dai Ye, avance e salve-a. Isso. Dai Ye hesitou um pouco, mas era uma ordem de Zhao Feng, então ela teve que avançar em direção a Shen Menshin.
As expressões de muitos altos escalões do capítulo da seita do ferro e sangue mudaram. O líder do capítulo não se importa com a vida da tenente? Um inimigo no reino humano verdadeiro estava segurando a vida de Shen Menshin. Se avançassem à força, ele definitivamente a mataria. Vou morrer aqui? Esse novo líder do capítulo é tão sem emoções. Uma amargura apareceu na boca de Shen Menshin, enquanto ela se enchia de tristeza. A ordem fria de Zhao Feng quase congelou os corações dos membros da seita do ferro e sangue. Apenas o bandido do leque voador pareceu repentinamente lembrar de algo, e sua expressão mudou dramaticamente. Matem essa mulher. Ele já lutara contra Zhao Feng antes e sabia o quão aterrorizante esse jovem era. No entanto, seu aviso chegou tarde demais. Zhao Feng ficou em pé no lótus precioso de 3 flores, e seu olho esquerdo azul claro era como um lago frio sem limites. Uma intenção arrepiante encheu o mundo da energia mental. O especialista do reino humano verdadeiro segurando Shen Menshin soluçou quando olhou para o olho de Zhao Feng. Imediatamente após, ele sentiu o olho esquerdo de Zhao Feng se transformando em um abismo frio que envolveu sua consciência. Após alcançar o reino do espírito verdadeiro, o poder do olho espiritual divino aumentou muito. O especialista do reino humano verdadeiro segurando Shen Menshin caiu no chão encharcado de suor e se sentindo exausto. Seus olhos estavam cheios de choque e medo. Ele nem conseguia levantar seu corpo. Esta cena deixou todos pasmos. Tudo o que viram foi Zhao Feng olhar para o especialista do reino humano verdadeiro, fazendo-o instantaneamente desmoronar. Imediatamente após, os 2 cultivadores de meio passo para o reino do espírito verdadeiro ao lado de Shen Menshin desmaiaram. Que linhagem ocular aterrorizante! O chefe da família secundária Yun respirou fundo. Yun Sha, o ancião Gao e os outros altos escalões do capítulo da seita do ferro e sangue ficaram atônitos. Sendo a pessoa resgatada, Shen Menshin ficou chocada, seus olhos ficando grandes. Essa é a linhagem ocular do líder do capítulo. Daí ficou atônita por um instante antes de reagir e resgatar Shen Menshin com sucesso. Os membros da seita do ferro e sangue reagiram e gritaram de alegria. Assim que Shen Menshin fosse salva, a situação mudaria. Zhao Feng entrando na batalha, matando um especialista do reino humano verdadeiro, livrando-se do bandido do leque voador e resgatando Shen Menshin levaram apenas 10 respirações. Isso significava que, em 10 respirações, Zhao Feng mudará o resultado. Zhao Feng, não adianta você salvá-la. Ela foi envenenada pelo meu pó desmoronador amolecedor do céu. Ela não terá poder de batalha por 3 dias, e todos os seus ossos virarão lama. A risada do bandido do leque voador chocou todos os presentes. Ele capturará Shen Menshin, mas deixará outro truque para o caso. Pó desmoronador amolecedor do céu. Da mente de Zhao Feng surgiram informações sobre ele da Bíblia Preciosa da Flor Mística. A Bíblia Preciosa da Flor Mística continha a essência do caminho maligno e todos os truques do capítulo das 100 flores. Alguém me traga saliva de aranha venenosa, pedra de relógio retorcida, urina de cavalo e 10 pílulas espirituais do elemento gelo. Zhao Feng ordenou. Entendido, líder do capítulo. Embora os membros da seita do ferro e sangue não entendessem, eles ainda obedeceram ao líder do capítulo. No entanto, assim que Zhao Feng deu a ordem, a expressão do bandido do leque voador mudou. Como isso é possível? Como você sabe o antídoto para o pó desmoronador amolecedor do céu? Este é um segredo que o capítulo das 100 flores nunca conta a ninguém. Dentro de 10 respirações, os membros da seita do ferro e sangue reuniram todos os itens comuns. A saliva de aranha venenosa, a pílula de gelo, a pedra de relógio retorcida e outros itens comumente vistos foram colocados na urina de cavalo e jogados em Shen Menshin. Shen Menshin sentiu seu corpo amolecido ficar cada vez mais forte e ficou radiante. Naquele instante, Zhao Feng enfrentava o ataque do bandido do leque voador enfurecido. Fim dos capítulos do 315 ao 317. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!